Olá, voltamos com o nosso curso O Detetive Católico no EAD século XXI. Passamos 4 aulas, nossa 5ª videoaula. O tema de hoje é um tema bastante interessante, o que é diálogo ecumênico e interreligioso. Vale a pena lembrar que todos esses temas que estamos tratando e muitos outros, você encontra no livro O Detetive Católico, publicado pela editora Ave Maria. O livro tem 70 capítulos. Nós vamos tratar, ao longo desse curso, de 10 capítulos. E cada capítulo você pode aprofundar no livro e também muitos outros temas. Mas vamos lá. O que é diálogo ecumênico e interreligioso? Na aula anterior, nas 2 últimas, melhor dizendo, nós falamos de reforma e contra-reforma. Isso lá no século XVI, começa com Martinho Lutero, 1517, Martinho Lutero, João Calvino, depois o rei Eduardo VIII na Inglaterra, e vai se propagando, e muitas outras denominações vão surgindo ao longo dos séculos, e isso vai provocando cada vez mais divisões. Acontece ao interno do próprio, de cada denominação, por exemplo, os luteranos, já há ramificações, a igreja presbiteriana, metodista e assim por diante, há ramificações, ou seja, divisões dentro dessas igrejas protestantes. E depois até chegar hoje ao pentecostalismo e outras linhas que saíram dessas divisões da igreja. Mas lógico, o cristão vive a fé, a esperança e a caridade, nós somos chamados a viver isso. Portanto, sempre temos esperança de que o mandamento de Jesus, seja um para que o mundo creia, se cumpra. Por isso, a Igreja, no Concílio Vaticano II, se dedicou a tratar também da questão do diálogo ecumênico. Agora, o que é diálogo ecumênico? Diálogo ecumênico se dá somente com aqueles que têm a mesma fé. Portanto, nós católicos só podemos ter um diálogo ecumênico com os cristãos, sejam eles luteranos, calvinistas, metodistas e assim por diante. Com esses é possível porque nós professamos a mesma fé em quem? Em Jesus Cristo. Nós cremos na Santíssima Trindade. Eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a fonte da nossa fé. É a crença na ressurreição de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E nós percebemos que há avanços. Em 1517 tivemos o início da Reforma. Em 2017, a Igreja Católica com a Igreja Luterana vai, já tem um processo, fazer um grande acontecimento, analisando esse período e também a reaproximação que há. É um sinal de esperança para nós. Então, esse diálogo ecumênico ele acontece, porém, só pode acontecer entre cristãos. Mas, e como fica com as outras religiões? Com outras religiões que não professam a fé cristã, nós podemos ter o diálogo interreligioso. E o Concílio Vaticano II também proporcionou isso, deu abertura à Igreja Católica, incentivou, e isso acontece, graças a Deus, com muita força. Então nós podemos ter diálogo interreligioso com os judeus, nossos irmãos judeus, podemos dizer, que é o fundamento da igreja, do cristianismo, Nós podemos dizer que a igreja, o cristianismo, ele sai do judaísmo, que Jesus, judeu, os apóstolos, Maria, judia, mas eles reconhecem em Jesus Cristo o único, reconhecem o Salvador, o Messias, esperado pelos judeus. Por isso nós somos convidados a ter um grande carinho pelo povo judeu e reconhecer ali que está o fundamento. Por isso a nossa fé é judaico-cristã, ela tem a sua origem no judaísmo. O Antigo Testamento, nós herdamos, os judeus, muitas práticas religiosas nós aprimoramos, mas recebemos. Então nós devemos ter essa unidade, o diálogo interreligioso com eles, logicamente considerando que são religiões distintas. No diálogo, uma coisa muito importante não podemos deixar de falar, que é, eu preciso conhecer a minha fé e dialogar com outro que conhece a sua fé. No diálogo, cada um se respeita. Eu não renuncio às verdades da minha fé para aceitar as outras verdades, da fé da outra pessoa, de quem está no diálogo,
eu também não posso tentar, né, no diálogo religioso verdadeiro, convencer o outro da minha fé. Diálogo é quando cada um, na sua liberdade, pode tranquilamente compartilhar, conversar, e quem sabe, né, alguns elementos até coincidem entre uma ou outra religião, o desejo da busca de Deus, essa comunhão com Deus, isso é muito presente, está presente em todas as religiões. Mas nós não podemos confundir. Uma coisa é diálogo religioso e outra coisa é sincretismo, é mistura. Nós vamos falar disso daqui a pouco, a questão do sincretismo. Podemos também estabelecer o diálogo ecumênico com os muçulmanos. Logicamente, nós temos situações que falam dos muçulmanos uma visão muito ligada à questão de terrorismos. Infelizmente, há ações terroristas ligadas às pessoas que praticam essa religião, mas também tivemos no meio católico terroristas, né, que fizeram... Então, nós não podemos dizer que os muçulmanos são terroristas, que os judeus são terroristas, que os católicos são... Não, não é isso. São pessoas dentro, né, dessas confissões que praticam atos condenados por todas as religiões. E nós não podemos aceitar. Agora, devemos estabelecer um diálogo verdadeiro, quando eu respeito o outro e sou respeitado. Por isso, nós somos convidados, cito aqui no livro, e São Pedro diz que nós devemos ter condições de dar razões da nossa fé. Para eu poder falar da minha fé, eu preciso conhecer. Por isso lançamos o livro O Detetive Católico. Perguntar, responder e entender a fé. Fundamentado na Palavra de Deus, no magistério da Igreja e na tradição. Sincretismo o que é? Sincretismo é uma mistura. Aí já não é diálogo ecumênico nem interreligioso. Sincretismo é uma mistura. Eu pego um pouco de elementos cristãos, elementos esotéricos, elementos aí eu transformo numa espécie de panteísmo. Eu faço um sincretismo, pego um pouco de cada religião e faço a mistura. Isso é sincretismo. E nós não podemos fazer. A igreja, ela não apoia, ela não aceita isso, porque é uma confusão. Cada religioso, cada pessoa que professa uma fé, deve conhecer as verdades, né, o fundamento da sua fé, procurar viver e estabelecer comunhão com o próximo. Inclusive temos, né, nesse capítulo que tratamos a respeito do diálogo ecumênico e interreligioso, respondemos uma pergunta que nos foi feita a respeito das comunidades espíritas. A pergunta é essa: é pecado um católico frequentar comunidades espíritas e receber passe, o passe espírita? Logicamente, antes de tudo, precisamos estabelecer o que é pecado. Fala assim, sim, é pecado. Mas o que é pecado? Pecado é cometer alguma coisa contra a verdade. E se nós conhecemos a nossa religião, o fundamento da nossa religião já prega a ressurreição de Jesus Cristo. O cristianismo está fundamentado na ressurreição. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós não seríamos seguidores de Cristo. A Igreja Católica não existiria, as igrejas protestantes não existiriam. Então, o fundamento é esse. A primeira verdade da nossa fé, Jesus Cristo ressuscitou e sobre essa fé a igreja se constrói. Então, os espíritas não acreditam. Devemos ter diálogo interreligioso com os espíritas? Sim, mas não podemos frequentar, né, as suas celebrações e, sobretudo, receber passe. Aí sim seria um pecado, porque nós estaríamos contradizendo a nossa fé. Por quê? Se o espírita acredita que o passe vem por meio dos espíritos reencarnados, aí já quebra a nossa fé. Segundo a palavra de Deus, o homem morre uma vez e depois vem o julgamento. Então, nós somos convidados a propagar o diálogo ecumênico, interreligioso, com os budistas, com outras religiões, mas sempre preservando a nossa fé. Mas como eu vou conhecer a minha fé? Estudando a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos dos padres, bispos, do Papa, lendo. Por isso indicamos o Detetive Católico, este livro, que quer dar essas orientações.
Encerramos esse tema sobre diálogo ecumênico e interreligioso e na próxima videoaula trataremos a respeito da indulgência.